É, gostei. Gostei do que vi. Bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem, pessoal? Eu estou muito bem, na medida do possível. Acabou de acabar o Grande Prêmio da Inglaterra aqui. Bom, pessoal, eu confesso a vocês que não dá, né? Logicamente, para a gente esperar que por 2 GPs seguidos a gente tenha excelentes grandes prêmios. Eu acho que esse Grande Prêmio da Inglaterra, eu acho que ele é o clássico tipo de GP que ele tem alguns lampejos, assim, alguns momentos assim que a gente fala assim que foi perfeito, que foi sensacional e tudo mais, mas também teve outros momentos também nessa corrida que foram bem xoxo, vai. É uma corrida assim muito boa, claro, né? Eu acho que para mim o Grande Prêmio da Áustria até o exato instante, para mim, na minha opinião, foi melhor do que o Grande Prêmio da Hungria, assim, o Grande Prêmio da Áustria foi melhor do que o Grande Prêmio da Inglaterra. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá, pessoal? Eu acho assim que foi uma corrida, como eu falei, cheia de lampejos, mas estes lampejos que tiveram foram lampejos muito sensacionais. Bom, vamos lá. Pérez e Gasly, eles largam dos boxes por causa de troca de componentes, né? O Gasly, inclusive, ele nem sequer, na verdade, eu achei até estranho, porque, tipo assim, porque o Gasly falou assim que o Gasly ia largar dos boxes, só que aí ele esteve junto dos outros pilotos na volta de apresentação, só que aí ele foi para os boxes, né? Foi para os boxes porque aí não deu, né? Inclusive, ele foi punido porque ele trocou todos os componentes de seu motor, né? E, inacreditavelmente, foi o suficiente para dar problema, né? Coisas de Alpine, né? São coisas que poucos conseguem entender. Bom, todos de pneus médios, à exceção de Zhou Guanyu e Esteban Ocon, que estavam os dois de macios, né? Foi uma largada até ok, uma largada muito limpa, né? Assim, eu falo isso porque sempre tem alguma coisinha nas largadas do Grande Prêmio da Inglaterra, né? Assim, pela proporção que a pista fornece, né? Sempre há um espaço ali para você ver isso ou aquilo. Né? Teve ali um toque do Albon, acho que foi do Albon ou do Sargent, agora não estou lembrado, ali e tal, mas foi só isso, foi só um sustozinho mesmo, né? Mas ali, largada excepcional do Leclerc, né? Que largou de P11 e foi logo para P8, né? O Verstappen também largou até razoavelmente bem, né? Quer dizer, na verdade largou muito bem, sim, porque ele estava em P4 e aí ele acabou ficando em P3, né? Até a volta 7, tudo normal, né? E, assim, o Russell na liderança, Hamilton em segundo, né? O Verstappen em terceiro, Norris em quarto, Piastri em quinto, né? E até ali tudo normal, né? Assim, a gente não via nada assim fora do normal, né? E assim, mas o que a gente via, assim, na verdade, para não dizer que foi fora do normal isso, até porque ao meu ponto de vista o Verstappen não estava conseguindo ter ritmo para alcançar as Mercedes, assim, estava evidente assim que ele estava tendo um ritmo muito abaixo do esperado, né? Assim, uma Red Bull, né, tendo um ritmo inferior, um ritmo de corrida inferior a um carro da Mercedes, os padrões atuais é algo um tanto fora do normal, né? E assim, tanto o Russell quanto o Hamilton foram desaparecendo e tudo mais. E assim, e aí sempre alguns engenheiros, né, comunicando aos seus pilotos, daqui a pouquinho vai chover, daqui a pouquinho vai chover. Aí a Sauber, né, a Kiki Sauber, a equipe de milhões de nomes e com 0 pontos, né, decide fazer o quê? Na volta 13, ela decide parar o Zhou Guanyu, e aí coloca pneus médios pro nosso querido piloto chinês, né, tipo assim, né, todo mundo falando, vai chover daqui a alguns minutos, né, vai chover daqui a alguns minutos. E aí a Sauber, né, com a sua competência e justificando, porque a única equipe a estar zerada dos pontos, ela decide parar um de seus pilotos, né? E aí, na volta 14, o Norris se aproxima bastante do Verstappen e ultrapassa o Verstappen, né? Aí na volta 15 já começa a aparecer as primeiras gotas, né, nas câmeras, né? Na volta 15, na verdade, o Norris ultrapassa o Verstappen e logo depois
logo depois começa a chover só que uma chuva fraca, né, vamos dizer assim, né, assim, nada demais ainda ali, né. Na volta 17, Piastri agora que ultrapassa o Verstappen, né, e ultrapassa ele, inclusive, né, na verdade, ele só ultrapassou, né, ele ultrapassou o Piastri, quer dizer, o Piastri ultrapassou o Verstappen, né, e na volta 18, o Hamilton, né, que vinha tendo um excelente ritmo em relação ao George Russell, que liderava a corrida até aquele momento, passou a ultrapassar o George Russell na volta 18. Na volta 19, é engraçado porque na primeira curva, né, com o Hamilton já líder, os dois pilotos da Mercedes, eles saem na primeira curva, né, imagino que é porque ele estava muito úmido ali, né, então os dois pilotos foram com muita velocidade na curva, e ambos, o Hamilton e o Russell, eles passaram reto na curva 1, mas assim, voltaram, né, porque a área de escape é imensa dessa pista, né? E com isso, o Norris, que estava em terceiro, ele conseguiu ultrapassar o George Russell, né? Ele consegue ultrapassar o George Russell na volta 19, e uma volta depois ele consegue ultrapassar o Lewis Hamilton na volta 20, né? Aí na volta 20, o Piastri, né, que vinha logo atrás do Norris, ultrapassa o Russell, e depois, na mesma volta, ultrapassa o Hamilton, né? E até ali é o seguinte, alguns pilotos, e esses pilotos aqui são inclusos o Leclerc, o Pérez e o Zhou, e acho que o Esteban Ocon também, eles decidem parar para colocar pneus intermediários, né? Todo mundo ali, né, mantinha ainda os pneus macios, os pneus médios, quer dizer, assim, é engraçado, porque como é o clima tropical em outros países, né? Aqui no Brasil, ou chove muito ou não chove. Lá na Inglaterra, até a chuva é algo assim, aquela chuvinha de burguês, né? Vamos chamar assim, né? Aquela chuvinha assim, né? De que chove não molha, molha não chove, sabe assim? Aquela chuva chove, né? E tudo, mas assim, mesmo assim, os pneus de pista seca é quem estavam tendo a maior vantagem, né? Então todos os que pararam, que pararam e colocaram pneus intermediários de forma precoce foram muito prejudicados, né? Muito prejudicados, né? E aí, na volta 26, né? O Piastri muito perto do Lando Norris, e aí o Piastri ele realmente fica muito perto ele fica muito perto do Lando Norris. Só que o que acontece na volta 27, o Norris ele para, tá? O Norris para, o Hamilton para, o Russell para, o Verstappen para, todos param, né? Todos os pilotos, todos eles param, e só o Piastri que fica por conta da distância dele com relação ao Norris, não daria para os dois fazerem o pit stop ao mesmo tempo, que aí o Piastri seria prejudicado de qualquer maneira. Só que ali, o ritmo de quem já estava de pneus secos era muito inferior a quem estava de pneus com pneus de chuva fraca, né? Os pneus intermediários, né? Então, o Piastri ele ficou muito lento nessa volta depois aí, tudo, e assim, colocou o Piastri lá atrás, né? E aí, na volta 30, o Leclerc e o Pérez, né, que foram um dos precoces, né, que pararam extremamente cedo para colocar o intermediário, eles param para colocar um pneu intermediário de novo, né? Porque o que acontece? Quando você coloca um pneu intermediário numa situação de chuva fraca, de fato, aonde o pneu intermediário é melhor, ele está na temperatura ideal. Então, quando você coloca o pneu intermediário numa condição mais seca, aí ele sobrecarrega de temperatura e ele desgasta muito mais. E assim, isso se serviu de base de todo mundo da volta, no Leclerc, no Pérez, no Zhou Guanyu, né? O Zhou Guanyu teve a estratégia perfeita, né? A estratégia perfeita. A Sauber, meu Deus, olha o que essa equipe se apequinou, né, cara? Nossa, é inacreditável isso, né? E aí, o que acontece, né? Com os pneus intermediários, cara, o Verstappen estava muito fora de ritmo, né? E assim, eu não sei se eu vou conseguir colocar a imagem aí, porque eu pego muito dos melhores momentos, né? Porque eu não consigo printar aqui no F1 TV e tal, mas
Mas assim, tem um momento assim de uma câmera lenta onde mostra o efeito do pneu intermediário, assim, sabe, no carro do Verstappen se desgastando demais da conta. E assim, até ali, é como eu falei para vocês, esses lampejos de bons momentos e de momentos assim, ok da corrida, né? E depois que todo mundo colocou pneus de intermediários, ficou aquela coisa assim, todo mundo ali, tal, pá, não muda a posição, nem nada, sequência ok, coisa e tal, assim, mas o que. E aí, de uma hora para outra, na volta 34, o George Russell para, tá? O George Russell para, ele, inclusive, que estava atrás do Verstappen e tinha ritmo para ultrapassar o Verstappen, né? Só que aí o Russell é obrigado a parar, pelo que eu ouvi parece que foi um problema no sistema de água do carro, né? Então, o Russell foi obrigado a abandonar na volta 34. Na volta 39, o Hamilton, Verstappen, grande parte do grid para colocar pneus macios, né? Aí sempre ficou aquele blefe, né? A equipe da McLaren falando, olha, Norris, é o seguinte, a gente aqui tem pneus médios, e o Hamilton e o Verstappen estão limitados a pneus macios e duros. Então os médios são as melhores opções e tudo mais. Quando a gente for parar, acho que os médios serão as melhores opções e tudo mais, e coisa e tal, coisa e tal. E aí o que acontece? O Norris, o Verstappen e o Hamilton, e como já disse, grande metade do grid, parou na volta 39. E o Norris permaneceu na pista com pneus intermediários. E nessa pista, você permaneceu uma volta da mesma maneira que o Piastri, né? Ficou uma volta a mais, com os pneus errados, o Norris foi prejudicado. E ainda, por cima, o Norris, ainda quando ele foi parar, ele ainda freou meio mal freado, ou seja, deixou o carro um pouco fora da posição na parada dos boxes, e acabou complicando tudo, né? Aí teve um pit stop muito lento, e aí não deu outra, né? O Hamilton, que estava em segundo naquele momento, ele ultrapassa o Lando Norris, né? Inclusive, um detalhe adicional é que o Hamilton, ele estava de pneus macios, o Norris, que a equipe falava que eles não têm acesso ao pneu médio, porque eles não têm pneu médio mais e tudo, o Norris ele foi de pneus macios, e o Verstappen foi de pneus duros, tá? E era nítido o que o Verstappen estava muito mais rápido do que o Lando Norris, né? Era nítido que o Verstappen era mais rápido dos três. Então agora o Hamilton liderava a corrida, né? E o Norris em segundo, uns 2 segundos, aí vai. E aí o Verstappen também nessa acho que estava, eu posso estar equivocado aqui, mas acho que estava 3, 4 segundos atrás do Lando Norris. Só que o pneu duro tinha muito mais ritmo do que os pneus macios, né? Irônico isso, né? Condições climáticas, né, cara? A pista vai mudando, a pista vai melhorando, e aí talvez um pneu duro, nessas situações, um pneu duro pode ser realmente melhor e tudo, né? Porque pode ser que a pista esteja climatizando e tudo, talvez uma demora maior de temperatura, não sei, essas coisas assim mais de temperatura de pneu eu não manjo muito, né? Mas o pouco que eu sei é que os pneus duros eles demoram mais para pegar a temperatura. E talvez naquela circunstância um pneu mais superaquecido talvez não permitia a Mercedes do Hamilton e a McLaren do Norris terem mais ritmo do que os duros do Verstappen, né? Que demora mais para atingir o ritmo ideal de temperatura, né? Eu imagino, né? Pode ser que não seja isso, né? Mas aí na volta 46, o Verstappen já muito perto, já coisa de um segundo e um ali, muito perto já. E na volta 48 não deu outra. O Verstappen ultrapassa o Lando Norris. E aí só faltava o Hamilton. Só que o Hamilton, cara, o que eu fiquei admirado é que o Hamilton conseguiu gerar ritmo nesses pneus macios contra o Verstappen de pneus duros, que estava com um ritmo melhor, né? Você via que o Hamilton estava conseguindo muito bem tirar um bom ritmo desses pneus, né? Porque não eram os pneus ideais para aquelas condições. E o que acontece? O evidente, né? O Hamilton acaba vencendo a corrida, né, pessoal? Então, assim, eu estou falando muito resumido, baseado no que foi essa corrida, né, pessoal? Assim, que 15 minutos de vídeo é até um recorde, né, assim, né? Mas basicamente, pessoal, é isso que foi o que aconteceu, né? O Hamilton, na minha visão, uma corrida excepcional do Hamilton. Inclusive, teve um momento
naquela hora onde Leclerc, Nick Pérez, Joe, todos colocaram pneus intermediários, a equipe Mercedes chamou o Hamilton para colocar pneus intermediários. E o Hamilton falou assim, não, tá muito seco ainda para intermediários. E dito e feito, né? Prejudicou completamente as coisas, né? Mas é isso aí, né? E aí, quem é que vence a corrida? Sir Lewis Hamilton, né? 104 vitórias, é o piloto com maior número de vitórias em uma só pista, tá, pessoal? 9 vitórias de Lewis Hamilton em Silverstone, tá? Eu não vou conseguir, logicamente, falar todas aqui, né? Mas é, como se diz, né? É algo assim, no mínimo, surpreendente, né? Para mim, e ele foi considerado o piloto do dia, até que, enfim, eu concordo com isso, porque acho que ele realmente foi o melhor piloto do dia. Assim, se eu for ser bem sincero com vocês, eu divido um pouco, porque acho que também o Verstappen também ele soube suprir muito bem, porque, cara, vamos falar a verdade aqui, esse P2, pro ritmo que o Verstappen estava tendo na corrida, é muita coisa, tá? É um baita feito do Verstappen ele ter terminado em P2, era pra ele mesmo admitiu isso na entrevista final da corrida, que não, ele era para estar em P5, P6, né? Porque ele estava com um ritmo muito ruim o tempo inteiro, então, antes mesmo da chuva. E durante a chuva, ele estava com uma condição muito ruim. O Verstappen só obteve um ritmo competitivo somente na parte final da corrida, quando colocou os pneus duros, né? Então, é isso aí, né? Ficou o Lewis Hamilton vencedor desse grande prêmio, como já dito, né? Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Lando Norris em terceiro, né? O Lando Norris, que quando foi ultrapassado pelo Verstappen, o Verstappen sumiu na frente, né? O Norris não conseguiu colocar ritmo nesses pneus macios aí e tudo, né? O Piastri em quarto, né? Até que nem foi tão prejuízo assim pro Piastri, né? Dado que ele ficou uma volta a mais e tudo, né? Acho que foi até muito bom esse aqui para ele, né? O Oscar Piastri em quarto, né? O Sainz em quinto, né? O Sainz que inclusive fez a melhor volta da corrida, 1:28.293 na volta 52, né? Ele tinha parado na volta 50, acho que é 50 para 51, para colocar pneus macios para ter o ponto da melhor volta, né? Hülkenberg em sexto, né? Excelente corrida do Hülkenberg, muito sólida. As Aston Martin, cara, eu digo o seguinte, as Aston Martin ficaram no lucro em ficar em P7 e P8, né? O Stroll em sétimo e o Alonso em oitavo, porque eles definitivamente não tinham ritmo algum. Eles não tinham ritmo em momento algum nessa corrida. O Albon em nono, o Yuki Tsunoda em décimo, né? De volta aos pontos do Yuki Tsunoda, né? O Logan Sargent em 11º, uma corrida muito, até boa do Sargent, né? Acho que foi uma corrida muito sólida dele, né? Corrida muito boa do americano. Magnussen em 12º, né? Magnussen que teve um momento lá que eu pensei que ele ia se perder com o carro lá numa das últimas curvas, onde ele quase rodou. Ele quase rodou e soube dominar muito bem e tal, né? O Magnussen parou, né, de cometer esses erros ridículos que ele estava cometendo no início da temporada, né? E em 13º, Daniel Ricciardo, né? O Leclerc em 14º. Cara, é inacreditável isso, cara. É inacreditável, cara. Cara, eu fico pensando, assim, o que há... Mano, assim, aquela vitória do Leclerc, cara, em Mônaco, deu um azar tão grande para ele, a ponto de ele não pontuar no Canadá, né, por problemas do carro. Ele pontuou na Espanha, deixa eu ver, foi na Espanha, né, onde ele obteve o 5º lugar e tal, né. Não pontuou na Áustria, né, porque ele foi ensanduichado, né, na primeira curva da primeira volta no Grande Prêmio da Áustria. E agora é isso, né, velho? O cara faz uma largada excepcional, né, e é isso aí, né. E aí a Ferrari, ela me decide fazer essa estratégia, cara. Eu não entendo, assim, honestamente, o que a Ferrari, sabe, às vezes tem na cabeça, velho. Sabe, eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo de verdade entender isso, cara. Inacreditável isso, cara. Enfim, Leclerc em 14º, 15º, Valtteri Bottas, né? O Esteban Ocon em 16º, o Sérgio Pérez, né, que foi outro também azarado, que nem o Leclerc, né, que parou inclusive na mesma volta que ele, foi um dos precoces, né, que parou parou cedo para colocar os pneus intermediários, né? O Zhou Guanyu, que também foi outro, né,
que também parou, né? E aí foram esses três em específico. Na verdade, o Ocon também, tá? O Ocon, Pérez, Zhou Guanyu e Leclerc foram os azarados precoces que pararam no momento errado, né? E os que abandonaram, né, foi somente o George Russell e o Gasly, né? O Gasly que sequer largou, né? No campeonato de pilotos, né, Verstappen em primeiro com 253 pontos. 1 milhão de anos depois, o Lando Norris em segundo com 171 pontos. Leclerc em terceiro com 150. Carlos Sainz com 146 pontos, 4 pontos somente atrás do Leclerc, né? Piastri, né, melhora uma posição, agora em quinto, com 124 pontos. Pérez em sexto, perdeu uma posição com 118. Russell em sétimo com 111. Oitavo, o Hamilton com 110. Muito parelha essa disputa entre os dois, né? Alonso em nono, também uma eternidade depois, com 45 pontos. Stroll em décimo com 23 pontos, ele subiu uma posição, né, no campeonato. Hülkenberg em 11º, Hülkenberg em 11º com 22 pontos, né, ele melhorou uma posição. Quem piorou de posição foi o Tsunoda, né, que perdeu 2 posições no campeonato, né, está em 12º com 20 pontos. Daniel Ricciardo com 11 pontos em 13º, Oliver Biermann em 14º com 6, Pierre Gasly com 6 pontos, né, em 15º, em 16º Kevin Magnussen com 5, 17º Alexander Albon com 4 pontos, 17º, né, 18º Esteban Ocon, que perdeu o 17º lugar, né, 3 pontos, 18º agora, e Zhou Guanyu em 19º e Bottas em 20º, Logan Sargent em 20º, né, ele ganhou uma posição, né, pela boa posição no 11º lugar, né, ele acabou subindo, né, de posição, né, em 20º e 21º Valtteri Bottas, né, que fase do nosso querido finlandês sem asas agora, né, que existe o termo finlandês voador, né, então é finlandês sem asas agora, né, como se diz. Bom, no campeonato de equipes, né, de construtores, a Red Bull com 373 pontos, a Ferrari com 302 pontos, a McLaren, eu achava honestamente que a McLaren ia passar a Ferrari nesse grande prêmio, tá? McLaren com 295 em terceiro, em quarto a Mercedes com 221 pontos, tá? Em quinto a Aston Martin com 68 pontos, em sexto a Racing Bulls com 31, em sétimo a Haas com 27, oitavo a Alpine com 9, Williams em nono com 4 pontos, e como sempre a nossa querida Keke Sauber com 0 pontos, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal, uma corrida que eu achei ok, né? E mais uma vez eu tenho que dizer o seguinte, né? Mais uma vez eu falo de que, mais uma vez, a McLaren tem que saber andar lá na frente. Eu não sei mais quantas corridas eu vou ter que falar isso para a McLaren, até porque eles não vão me ouvir nem nada, mas fica o semblante, né? O Lando Norris, quando eu estava tendo as entrevistas dos pilotos pós-corrida, ali os que estavam no pódio, ele estava destruído, olhando para o capacete e pensando assim, meu Deus, eu tinha condição de vencer. Ele tinha condição de vencer. Só que a McLaren, ela se perde nas estratégias, se perde assim numa tentativa de fazer diferente e tudo mais. E é isso aí, vai continuar sem vencer corridas, vai continuar em terceiro lugar no campeonato de construtores. Não é possível que não vá alcançar a Ferrari no próximo Grande Prêmio, né? Que acho que é o da Hungria, agora se eu não estou equivocado. E a McLaren tem que aprender a andar na frente, porque é isso que tem gerado um prejuízo para a equipe, né? Às vezes, beleza, o Norris tem alguns momentos assim que ele errou ali, coisa e tal, mas eu acredito honestamente que ele não errou, nenhum momento sequer, mas a equipe errou em chamar ele uma volta depois, errou com o Piastri em chamar ele uma volta depois de todo mundo. Então assim, cara, fica complicado, porque a McLaren ela tem que saber andar na frente, e para saber andar na frente não é simplesmente ter o provavelmente, e agora ficou muito bem claro isso, o melhor carro do grid. Tem que saber fazer estratégias. É isso que a McLaren está se perdendo, né? A McLaren ela está em terceiro nos construtores à toa. Ela não está aqui porque ela está aqui por demérito dela.
Não é por mérito da Ferrari, a Ferrari que se tornou essa aberração de carro que hoje é quarta força oficialmente, né? É a Ferrari que também, com essa porra dessa estratégia que ela fez com Leclerc, né? Mas assim, muito sólida a corrida do Sainz e tudo, mas cara, é incrível, né? E aí, mais uma vez, é isso, né, pessoal? A gente tem que dizer o seguinte, para quem fala que o Verstappen só vence com o melhor carro e tudo mais, eu acho que o Verstappen mostrou, principalmente no trecho final da corrida, que é isso, ele tem um talento, a Red Bull tem um feedback totalmente diferente, não é feedback, é tipo um feeling diferente de outras equipes com relação a estratégias bem feitas, bem executadas, e um piloto que saiba aproveitar isso, né? Uma pena que é só o Verstappen, porque o Pérez também foi vítima desse maldito azar precoce dos quatro precoces que pararam cedo demais, né? No mais é isso aí, tá? Acho que foi uma corrida ok, né? Assim, pra mim foi uma corrida muito boa, tá? Mas eu particularmente falando, acredito que o GP da Áustria, pra mim, foi melhor, né? Acho que as circunstâncias climáticas salvaram esse grande prêmio, porque eu acho que a expectativa que se rodeava em cima desse grande prêmio, em quesito de emoção, era maior. Só que aí obteve as paradas e tudo mais, e isso que foram os fatores primordiais para isso aí, né? Para acontecer essa vitória da Mercedes e tudo mais. A Mercedes, né, que a gente vê, né? A gente nota que a Mercedes, beleza, hoje ela não tem mais o melhor carro, desde esse novo regulamento ela não tem o melhor carro, mas ela tem dois pilotos muito bons e tem estratégias muito sólidas. E isso é o fator e isso acontece como consequência de um bom trabalho, uma vitória do Hamilton na Inglaterra e uma vitória do Russell na Áustria, né? Mesmo que a vitória do Russell seja um pouco mais por acaso, né? Vamos dizer assim, né? Mas, enfim, né? No mais, é isso aí mesmo, tá, pessoal? Um grande prêmio, assim, que eu gostei bastante, mas é como falei, né? De 1 a 10, eu dou um 7, alguma coisa assim para essa corrida, porque acho que as condições climáticas ajudaram um pouco, colaboraram um pouco com as movimentações da corrida, tá? No mais, é isso aí, um fortíssimo abraço a todos. Falou, pessoal, é nóis!